E aí, povo, tudo bem? Olha, eu vim aqui hoje falar um pouquinho mais sobre ansiedade. Ansiedade, pensamento, mente, corpo. E o que eu queria falar hoje com vocês é sobre distorção cognitiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, distorção cognitiva, né? É bastante comum quem está ansioso ter um padrão de pensamento que é um pouco mais, talvez negativo, exagerado, irracional também. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Existe um tipo de distorção cognitiva. Tudo que a gente fala que é cognitivo está relacionado ao pensamento, tá? Distorção, vocês sabem o que é. Então, como se fosse assim um pensamento torto, meio torto, tá? Que a gente tem. Todos nós experimentamos distorções cognitivas, né? Ao longo da vida, mais intensamente, menos intensamente, mas todos nós. Não existe uma pessoa que não tenha a experiência de ter tido uma distorção cognitiva, tá? Ela pode não ter o insight de que isso está acontecendo, mas ela tem, tá? Já viveu isso. Então, uma distorção cognitiva que é muito comum de pessoas ansiosas é racionalização emotiva. Tá? O que é isso? É quando a pessoa entende que o que ela sente é verdade. Se ela sentiu aquilo, é verdadeiro, aquilo é um fato, né? Então, isso pode acontecer em diversas situações, tá? Especificamente numa ansiedade num nível bem elevado, né? Daquela história do ataque de pânico, das crises de ansiedade. Se você tá sentindo aquele mal-estar gigantesco no teu corpo, o teu corpo tá totalmente preparado para um perigo, por uma ameaça, você pode também estar tendo, e muito possivelmente você experimenta nessa hora ali aguda da crise, essa racionalização emotiva. O que você está sentindo, o seu sentimento para você é verdade. Então, se você está com medo, né, de que algo vai acontecer, aquele medo para você é real. Você vive a situação como se aquele medo para você fosse real. Tá? Então, isso é uma distorção cognitiva, é um tipo de pensamento que passa na sua cabeça, que ele não é fundado em fatos, em evidências, na realidade, o medo não está ali, porém, como você está sentindo, você acredita ou você vive aquela experiência como se o medo fosse real, tá? Então, isso eu tô dando um exemplo, assim, extremo, né, de uma crise de ansiedade, mas isso acontece no nosso dia a dia, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações de amizade, relações amorosas, isso acontece demais, né, porque a gente se baseia muito no que a gente sente, né, pelo outro para entender a realidade do outro. Então, uma coisa que é bastante comum dentro dessa ideia das distorções cognitivas, para vocês poderem entender um pouquinho melhor o que é isso, pensa numa situação, duas pessoas vivendo exatamente a mesma situação e cada uma delas interpreta aquela situação de uma forma diferente, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar que a gente tá... Eu e você, que tá me assistindo, a gente tá andando no calçadão da praia, tá? A gente tá fazendo uma caminhada, batendo papo, conversando, uma coisa super gostosa, leve, tranquila, tá? Nada de ansiedade, zero. Estamos lá caminhando, tal, e de repente vem uma pessoa, um cara, uma pessoa do sexo masculino andando vamos botar assim, ele veio lá da areia na nossa direção, correndo, com a respiração assim um pouco curta, com um olhar meio assim desinteressado, mas na gente, mas focado lá do outro lado da rua. A pessoa tava só de bermuda, tava sem sapato, sem chinelo de correr, por exemplo, não tinha um tênis de correr, não tava com camiseta, e passou assim muito rápido pela gente, não deu nem para ver direito a cara dele, a feição, e foi em direção à cidade, à rua, né? Vamos colocar assim um lugar que você possa imaginar uma praia urbana, né? Que aí você sai ali do calçadão, você já tem a cidade. Você, que é uma pessoa super tranquila, né? Tipo, zen, e tá ali num momento tranquilo, passeando e tudo mais. Você, na hora que você vê aquele cara, você pensa assim: nossa, o cara tava correndo na areia, né? Pô, correr na areia é difícil. Ele tava correndo na areia, ainda saiu. Ao invés dele parar e ir caminhando até a casa dele, que ele deve morar por ali,
Não, ele continuou correndo, tá super focado, viu? A cara dele tá centrado ali na atividade física dele, ainda tá correndo sem tênis, né? Nossa, sabe, de repente nem veio pra correr, mas decidiu correr, pô. Cara, eu e a Angel, a gente tinha que ter essa motivação. Ao invés de a gente vir pra praia, pra ficar batendo papo e depois sentar ali no quiosque, tomar uma cerveja, a gente deveria estar correndo também na praia. Ok, foi a sua interpretação da situação. Eu, vamos supor que eu fosse uma pessoa um pouco mais ansiosa, meu padrão, né, a minha personalidade fosse uma pessoa assim bem ansiosa. Na hora que eu visse aquele cara vindo, eu ia pensar: ai meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Que susto! Meu Deus, veio do nada, né? Apareceu do nada, não fez nem barulho. Ih, tá querendo. E olha, e fugiu. E deve estar fugindo de alguma coisa. Deve estar fugindo de alguma coisa e tá correndo na praia. Sem sapato, sem tênis, só de bermuda. Olha, não sei, não tá nem com fone no ouvido, ouvindo música. Tá... Ah, então, olha, melhor a gente prestar atenção aqui, porque essa área aqui é meio violenta. Tem umas. Ó, vi no jornal outro dia, você viu o que aconteceu? A minha mente já ia começar a funcionar no padrão ansioso, né? Procurando por ameaça, né? Então, nós dois ou nós duas vivemos exatamente a mesma situação. No mesmo momento, vivenciamos juntas aquela situação e cada uma teve um pensamento, cada uma teve uma interpretação na sua cabeça da situação. É lógico que esse pensamento rápido, automático que veio na minha cabeça, ele está muito relacionado ao meu padrão de pensamento, à minha personalidade, à minha bagagem, à minha experiência, né? E para você é a mesma coisa. Né? Então tem muito a ver com o seu jeito de olhar a vida, a sua perspectiva de vida, porque a situação foi exatamente a mesma, né? Agora faz um exercício, olha para a sua vida, olha para as suas relações de trabalho, de amizade, relação amorosa, em que você está vivendo a mesma situação com alguém, pode ser até um grupo de pessoas, e de repente deu um problema ali de comunicação, porque a pessoa está imaginando que aconteceu tal coisa, ou imaginando que você reagiu de tal forma, ou que você não falou, ou que você falou aquilo, por conta de... Ela vai trazer para o padrão de personalidade dela, para as experiências dela, de como ela está se sentindo, para o ego dela também, né? Então, aquela história que a pessoa fala, eu só sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, tem um pouco a ver com isso, né? Porque a gente, às vezes, fala uma coisa que, segundo a nossa interpretação, segundo a nossa personalidade, segundo a nossa perspectiva de vida, e a outra pessoa recebe segundo a dela, né? E isso, então, essa ideia das distorções cognitivas, ela vai passar por aí, né? As interpretações, as perspectivas que a gente tem sobre as situações ou sobre o que o outro fala pra gente, vai ter distorção cognitiva, vai ter um entendimento torto, né? Principalmente se a gente levar um pouco mais para as questões do padrão de pensamento e padrões de personalidade, né? Então, se você tem na sua personalidade, por exemplo, que é muito importante você ser aprovado por alguém, né? Que a aprovação externa é realmente algo importante para você, não tem nada demais, isso é uma coisa que importa para você. Então, só o que significa é que você vai ter uma vida, um comportamento, ação, reação, buscando isso, buscando a aprovação das pessoas, né? Então, se alguém falar alguma coisa para você que te deixa em dúvida, que você já vai gerar na tua cabeça uma dúvida se aquela pessoa tá te aprovando ou não, né? Se aquela pessoa tá te prestigiando ou não, vai trazer para a tua visão de vida, né? Isso é importante para você. De repente, para mim, isso não é nem um pouco importante, assim. Eu tô num momento da vida que, de repente, a aprovação externa nem é lá a coisa mais importante da minha vida. Então, de repente, uma coisa que você vai falar para mim, eu nem vou trazer para minha autoestima, para o meu ego, falou isso para mim, por quê? Quis dizer, não, falou, uma coisa dela, né? Interpretação dela ou interpretação dele sobre a situação. Né? Então, tenta pensar nesses conceitos, tenta ver aí na tua vida como é que isso acontece. Se você consegue identificar, primeiro, que as pessoas têm padrões de pensamento, de personalidade, né? É o jeitinho de cada um de ser, o jeitinho de cada um de ver a vida, né? E como é que isso impacta as suas relações, né? Tanto você
ver, interpretar as situações, quanto na relação, né, interpessoal. E aí aonde é que a ansiedade entra nisso, né? Porque se você é ansioso, se você tem um padrão de ansiedade, muito provavelmente o teu padrão de pensamento, ele vai estar ali permeado com uma visão ansiosa da vida. O que é uma visão ansiosa da vida? Que algo de ruim pode acontecer, ou que você tá sob ameaça, tem um perigo, que você precisa se prevenir. Que as situações, a vida, ela não é segura, as pessoas não são confiáveis, e aí sim vai, né? Esses são os pensamentos típicos, né? Eu preciso controlar tudo e todos e toda a situação, eu preciso saber de tudo, eu preciso dominar as coisas para que assim eu vou estar seguro e os outros vão estar seguros também, né? Então, esse é mais ou menos o padrão de pensamento do ansioso, tá? Então, são pensamentos distorcidos, porque eles são meio tortinhos, eles são meio irracionais, eles são disfuncionais, quer dizer, eles acabam não funcionando pra gente no dia a dia, eles trazem um impacto mais negativo do que construtivo, as suas relações pessoais, elas ficam piores, conforme você entende que o que você sentiu é verdade, então você não dá nem a possibilidade da outra pessoa explicar como ela sentiu, como ela viveu, como ela interpretou, por que a reação dela foi aquela, para você prestar atenção. Uma outra que acontece frequentemente com quem é ansioso é leitura mental, tá? Você prevê o que o outro tá pensando e você já reage a partir daí, né? Então você, na sua cabeça, você se acha muito espertão e fala, bom, é isso, ele fez isso por conta disso, eu já sei, já conheço ele, já conheço a personalidade dele, e você não dá a possibilidade de resolver a tua vida ou de se relacionar com as pessoas através do diálogo, né? Através da comunicação assertiva, direta, você já reage ao que você entendeu, porque você acha que conhece a pessoa e talvez conheça mesmo, então você fala, bom, já tô prevendo, já sei que ele pensou isso, né, leitura mental, então já reajo automaticamente. Mas se a pessoa não verbalizou para você, se a pessoa não teve a chance de dividir com você, né, a perspectiva dela, você está reagindo a uma coisa que não é um fato. Você está reagindo à possibilidade do pensamento que estava na cabeça do outro, né? Então, isso dá uma certa complicação no relacionamento, porque cada um é livre para pensar o que quiser. Acho que o único lugar no mundo que somos realmente livres é dentro da nossa cabeça, né? E o fato de eu pensar algo não necessariamente vai impactar a tua vida, porque eu vou passar por um filtro e eu vou verbalizar, eu vou comunicar, eu vou reagir, eu vou me comportar de uma forma que eu achar que é conveniente, né? Então, talvez eu possa até ter pensado algo, você pode estar até correto, mas no fundo, na nossa relação, o que importa é o que eu consegui comunicar para você, o que eu consegui fazer, o que eu consegui dividir com você de experiência, de fato, né? De coisas um pouco mais concretas. Então, preste atenção se por acaso no teu dia, né, aparecem aí essas distorções cognitivas, esses pensamentos meio tortinhos, que num próximo vídeo eu vou tentar explicar para vocês algumas maneiras, vou dar algumas dicas de como você pode, depois de identificar, então o primeiro exercício é esse, identificar. Depois que você começar a identificar, depois que você vê que você é capaz de ter um insight que isso está acontecendo com você, né, o autoconhecimento, depois disso aí começa o segundo passo, que é de começar a tentar reestruturar esses pensamentos, tá? Mas foca nesse primeiro passo, faz aí um exercício de autoconhecimento para ver se você, por acaso, tá tendo esses padrões de pensamentos um pouco irracionais, catastróficos, exagerados, que são bem típicos da ansiedade. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Beijo!